A União Europeia está preparando uma das manobras financeiras mais ambiciosas de sua história, não apenas para continuar financiando o conflito por procuração na Ucrânia, mas também para reformular todo o arcabouço de como ativos soberanos congelados podem ser utilizados em tempos de guerra. Foi exatamente isso que aconteceu nesta semana, quando a Comissão Europeia apresentou uma proposta abrangente, um empréstimo de reparação de 165 bilhões de euros para a Ucrânia, financiado pelo valor em dinheiro dos ativos soberanos russos congelados mantidos na Euroclear, na Bélgica. Segundo Ursula von der Leyen, trata-se de parte de um pacote maior, de 210 bilhões de euros, destinado a garantir a sobrevivência financeira da Ucrânia nos próximos anos. Dê uma olhada no vídeo. Então, qual é essa proposta? Hoje estamos propondo cobrir 2/3 das necessidades de financiamento da Ucrânia pelos próximos 2 anos, cerca de 90 bilhões de euros. O restante seria coberto por parceiros internacionais. E hoje estamos apresentando 2 soluções para que os Estados-membros cheguem a um acordo. A primeira solução é o empréstimo pela ONU, basicamente levantar capital nos mercados, usando o orçamento da UE como garantia, depois fornecendo esse capital para o empréstimo à Ucrânia. Essa solução deve ser aprovada por unanimidade. This solution must be established by unanimity. And the second solution that we are proposing today in the legal text. E a segunda solução que estamos propondo hoje no texto legal é o chamado empréstimo de reparações. Aqui usaríamos os saldos em dinheiro provenientes dos ativos russos mobilizados na União Europeia. Propomos incluir todas as instituições financeiras que acumularam esses saldos em dinheiro, e essas instituições teriam que transferir esse dinheiro para o instrumento de empréstimo de reparações. Em outras palavras, estamos pegando os saldos em dinheiro, fornecendo-os à Ucrânia como um empréstimo, e a Ucrânia pagaria esse empréstimo se e quando necessário. A Rússia está pagando reparações. Para entender por que esse plano realmente importa, é preciso começar com uma realidade muito simples. Até abril, o caixa de guerra da Ucrânia deve secar. Kiev enfrenta gastos de defesa em disparada, serviços públicos sobrecarregados e uma conta de longo prazo que o FMI agora estima em 135 bilhões de euros. E esses 135 bilhões de euros são apenas para os anos de 2026 e 2027. Por isso, a comissão, liderada por Ursula von der Leyen, acredita que o bloco deve cobrir 2/3 dessas necessidades, cerca de 90 bilhões de euros, enquanto incentiva parceiros globais a contribuir com o restante. Assim, Bruxelas, ciente de que é ilegal fazê-lo, está agora recorrendo ao fundo mais politicamente sensível da Europa hoje: os ativos soberanos russos congelados. A lógica por trás da proposta é ao mesmo tempo ousada e juridicamente complexa, para dizer o mínimo. A UE afirma que esses não são os ativos físicos da Rússia, mas sim a renda que está parada, porque a própria UE proibiu o pagamento de juros, a retirada de dividendos e o resgate de títulos detidos por russos. Mas vamos dar um passo atrás rapidamente e usar um pouco de lógica para fazer uma verificação simples, bem rápida mesmo. Digamos que você tenha uma conta poupança em um banco e deposite seu dinheiro nessa conta. Então, alguns meses depois, seu dinheiro gera rendimentos de juros. Esses rendimentos são seus ou de outra pessoa? O que você diria? É seu. Não há dúvida quanto a isso. É o seu dinheiro, porque foi gerado pelo seu dinheiro, pelo seu depósito, aquele que você confiou a um banco de sua escolha. É muito simples. A mesma lógica se aplica aos ativos soberanos estrangeiros da Rússia na Euroclear. Não é nenhum mistério. E qualquer tentativa de apresentar essa questão de outra forma é puro roubo. Nesse caso, 140 bilhões de euros desse dinheiro estão estacionados na Euroclear, com outros 25 bilhões de euros espalhados por bancos privados em toda a União. Em vez de deixar esses fundos entucados, a Comissão quer contrair empréstimos com base neles.
O mecanismo é chamado de empréstimo de recurso limitado, o que significa que a Ucrânia só teria que reembolsá-lo se e somente se a Rússia encerrar o conflito e começar a pagar reparações. Mas, sejamos honestos, um vencedor não paga reparações. É muito, muito simples. Essa é mais uma verdade simples que a UER parece ignorar deliberadamente. É aqui que a política se complica. A Bélgica, que abriga a maior parte desses ativos congelados, como acabei de mencionar, surgiu como o principal obstáculo. O ministro das Relações Exteriores, Maxime Prévost, não mediu palavras esta semana. Ele disse que Bruxelas tem a frustrante sensação de não ter sido ouvida e também alertou que a proposta da Comissão não aborda suficientemente as preocupações belgas. Francamente, e mencionei isso novamente em Copenhague na semana passada, confiscar esses ativos soberanos russos realmente não é uma opção para a Bélgica. Em outras palavras, a Bélgica não quer ficar com a responsabilidade. E essas preocupações são muito, muito sérias. A Bélgica teme que os investidores estrangeiros nunca mais confiem nela. E quem poderia culpá-la por isso? Para um país cujo setor financeiro está profundamente conectado aos mercados globais, isso seria suicídio econômico. E ele está completamente certo. Ninguém confiaria na Bélgica ou na UER com seus ativos soberanos se eles levarem adiante esse roubo. Eis o que Ursula von der Leyen propôs esta semana. Para aliviar os temores da Bélgica, a Comissão incorporou um sistema de proteção em 3 níveis à proposta. Primeiro, os Estados-membros da UER forneceriam garantias conjuntas. Segundo, Bruxelas criaria um mecanismo de liquidez em nível da UEMA para cobrir déficits inesperados. E em terceiro lugar, a União poderia liquidar obrigações usando títulos da dívida dos Estados Unidos, se necessário. Após o fim do conflito, e somente depois que a Rússia pagar as reparações, segundo Ursula von der Leyen, a cadeia de reembolso se inverteria e a Ucrânia reembolsaria o UER. A UER então devolveria os fundos emprestados às instituições financeiras e só então essas instituições transfeririam o dinheiro de volta ao Banco Central Russo, assim que as sanções fossem eventualmente suspensas. Então, basicamente, esse é o resumo do que ela propôs. Parece muito complexo, mas em essência trata-se de uma tentativa desesperada de ir contra as normas internacionais, manter o financiamento da guerra por procuração e agir de forma imprudente. Segundo o político, o pacote em si foi elaborado para atender a múltiplas necessidades da Ucrânia. 115 bilhões de euros apoiariam diretamente a base industrial de defesa da Ucrânia, ajudando a expandir a produção de armas e a se integrar mais estreitamente com a própria indústria de defesa da Europa. Outros 50 bilhões de euros reforçariam o orçamento ucraniano, cobrindo desde funções básicas do governo até serviços públicos essenciais. E os 45 bilhões de euros finais seriam destinados ao pagamento do empréstimo do G7 que a Ucrânia recebeu em 2024. A Comissão também está preparando um financiamento emergencial de transição para garantir que a Ucrânia consiga atravessar o primeiro mês do novo ano, provavelmente utilizando dívida da UE, caso o pacote maior fique travado nas negociações. Os líderes da UE receberão em dezembro para tratar os aspectos mais delicados desse plano. Vamos simplesmente chamar isso de um plano. Especificamente, eles vão discutir os riscos legais e políticos ligados ao uso de ativos russos congelados. Então, o que exatamente há para debater? Boa pergunta. Continua sendo um mistério. Isso é claramente ilegal e já foi afirmado por vários analistas e especialistas jurídicos. O político informa que o pacote total pode chegar a 210 bilhões de euros e pode até incluir contribuições de terceiros países. O marco permanece em vigor até 31 de dezembro de 2030. Em sua essência, é mais do que apenas instrumento de financiação.
Este é um jogo político arriscado, um que, sem dúvida, voltará para assombrar a União Europeia por muitos e muitos anos, já que nenhum país voltará a confiar na UE com seus fundos soberanos. Eles temerão que, em caso de circunstâncias imprevistas, seus fundos soberanos possam ser usados para outros propósitos também. Gostaria de saber o que você pensa sobre esse assunto. Como sempre, adoraria ouvir sua opinião. Obrigado por assistir e por estar aqui. Se quiser mais conteúdo, não deixe de me acompanhar no Substack e no Patreon. Apoie meu trabalho. Sou realmente grato a cada um de vocês que se tornou assinante pago no YouTube, Substack ou Patreon. Muito obrigado, curta, inscreva-se e compartilhe, e nos vemos aqui novamente amanhã. Cuide-se.